Nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um menu totalmente responsivo do zero no Framer. Fala turma, então vamos lá, estou aqui com a minha página do Framer aberta. Já importei a minha logo para facilitar aqui a criação do nosso cabeçalho. E primeiro de tudo vou adicionar um frame, tá? Posso vir aqui em Layout, clicar em Frame, mas como ele mesmo já indica aqui, é só você sempre apertar o F no teclado e desenhar mais ou menos o formato que você quer. Não precisa ser nada perfeito, tá? Mas ele já vai criar um frame aqui para você. Primeira coisa que eu vou fazer é alterar o posicionamento para fixo, igual eu mostrei lá no último vídeo, tá? Falei mais sobre esse tipo de posicionamento e também falei sobre esses valores que nós temos aqui, onde é só eu zerar o valor da esquerda, do topo e do lado direito, para que esse meu frame encoste aqui em todas as laterais, menos no fundo, é óbvio, tá? Não vou me preocupar ainda com a altura dele por enquanto, nós já vamos mexer nisso. Agora, vou colocar essa minha logo aqui dentro. Mas antes, é interessante eu clicar nesse meu frame e transformar ele num stack. Então eu preciso adicionar um layout para ele. Porque se eu pegar minha logo aqui no painel de camadas e jogar ela dentro, soltar ela aqui em cima do meu frame, ela ainda vai continuar ali, porque os elementos vão ter um posicionamento absoluto. Então eu clicando na logo eu consigo ver que ela ainda tem um posicionamento absoluto. Isso é facilmente resolvido, como eu falei. Deixa eu só renomear isso aqui para cabeçalho. É só a gente adicionar um layout nesse nosso frame aqui. Para isso é bem simples, só vir aqui na opção de layout, clicar no mais. Agora todos os elementos que estão aqui dentro vão responder a essas configurações aqui. E agora a gente já consegue ver a nossa logo e ela tem um posicionamento relativo agora. Então vamos começar adicionando alguns links aqui para o nosso menu também. Apertei a tecla T no meu teclado para criar um elemento de texto. Deixa eu só alterar a cor do meu texto para a gente conseguir enxergar. Então, serviços sobre nós. Tá. E vamos adicionar um botão também. Criei sua conta. Agora eu vou colocar só esse meu elemento de texto aqui do botão dentro de outro stack. Então, vou clicar com o mouse direito, vou em adicionar stack. Perfeito, ele já deu esse espaçamento aqui. Então, primeira coisa, vim aqui na largura e alterar para fit content, que é ajustar ao conteúdo. Legal. Agora eu também vou vir aqui em padding para dar um espaço entre esse meu stack e o elemento de texto, um espaço de respiro, tá? Vou colocar aqui os valores individuais. Ótimo. Agora eu vou dar um fundo, uma cor de fundo para esse meu stack, para ficar com uma cara de botão, pode ser branco mesmo. E vou aumentar um pouquinho o raio da borda. Excelente. Agora eu já posso selecionar o meu texto e alterar a cor dele para preto, para que a gente consiga enxergar aqui. Agora o próximo passo, eu vou juntar todos esses elementos, menos a logo, em um outro stack. Vocês já vão entender o porquê. Então, selecionei o primeiro, agora eu vou apertar, deixar o Shift apertado, vou selecionar todos os outros. De novo, mouse direito, vou vir aqui em adicionar um stack. Agora é só ajustar a largura, né, width, para ajustar ao conteúdo, para não ter esse espaçamento desnecessário por enquanto. E o nosso cabeçalho já está criando forma. Como vocês já sabem, tudo que a gente fizer ali é replicado para os outros tamanhos de tela aqui, mas pro celular eu preciso ter um ícone do meu menu aqui, certo? Então já vamos criar esse ícone agora, porque tudo que a gente criar aqui vai ser replicado para o outro, depois é só esconder aqui o que a gente não precisa. Pro meu ícone, eu vou criar ele manualmente, vou adicionar um frame aqui fora da tela, vou tirar o fundo dele, e aí dentro desse frame vou criar o ícone manualmente. O que eu quero dizer com isso? Vou vir aqui, adicionar um frame, vou duplicar e vou duplicar de novo. Basicamente, a gente já tem aqui o nosso ícone de menu. Vou só selecionar todos e alterar para a cor branca, que é o que a gente vai estar utilizando depois. E agora, esse é o ícone que eu vou ter ali para abrir o meu menu. Só que, obviamente, eu também preciso ter um ícone de X para fechar o menu depois. Então já vamos criar isso agora. Para isso, eu vou clicar aqui no meu frame com o mouse direito e vou criar um componente. Vamos vir aqui e dar um nome para ele. Ícone menu. Já temos o nosso ícone principal aqui. E agora eu vou adicionar uma variante. E nessa variante eu vou também manualmente criar o ícone do X aqui. Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso tudo manualmente, ao invés de vir aqui simplesmente em inserir e procurar um ícone pronto.
Então, eu só vou precisar de 2 frames aqui, então eu vou clicar nesse do meio, eu vou diminuir a opacidade dele para 0. Agora eu vou pegar esse de cima, vir aqui no canto e girar. Eu estou segurando o Shift para que ele me dê algumas opções pré-definidas aqui, então ele vai de 15, 30, 45. Vou deixar em 45, que é o que eu quero, 45 graus. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro, 45 também. Perfeito. Agora já temos aqui os nossos 2 menus. Vamos nomear eles. Bom, agora já vou colocar esse meu ícone dentro do nosso cabeçalho também. Então eu vou pegar ele aqui no painel de camadas, ele está aqui embaixo. Vou arrastar ele para dentro do meu cabeçalho. Vou colocar ele do lado aqui da minha logo, tá? Futuramente vocês também vão entender o porquê que eu estou fazendo isso, mas é para facilitar a nossa vida na hora de tornar ele responsivo. E vou juntar ele com a minha logo, então selecionei os dois, mesma coisa, vou adicionar eles em um stack. Diminuir aqui a largura para ajustar ao conteúdo. E excelente. Nossa estrutura principal aqui já está pronta. Agora, por que eu juntei esses dois aqui em um só e todos esses outros elementos? Porque agora eu posso vir aqui nesse meu frame maior e alterar a distribuição para space between, que seria algo como espaçamento entre, tá? Então ele vai dar o maior espaçamento possível entre esses dois elementos. Mas antes de eu fazer isso, se eu fizer isso agora, vocês vão ver que os elementos vão encostar aqui do lado. Então deixa eu só fazer aqui para vocês verem. E se eu tenho uma tela muito grande, muito larga, como é o meu caso, esses itens vão ficar muito distantes entre si. Geralmente não é o ideal, tá? Existem casos onde você vai usar isso, mas geralmente não é o ideal. Então o que eu posso fazer para arrumar isso? Eu vou selecionar o stack, não estou selecionando nenhum elemento, tá? Sempre olhem aqui no lado, no painel de camadas, para verem o que vocês estão selecionando. Então vou selecionar primeiro esse stack e esse outro stack aqui de baixo. Só selecionei os dois, tá? Deixa eu fechar eles aqui para facilitar para vocês verem. Selecionei esse, selecionei o outro. E agora vou colocar eles de novo dentro de um outro stack. Para que eu fiz isso? Porque agora eu consigo definir uma largura máxima para esse meu stack aqui principal que compõe todos os outros. Então eu vou vir aqui em mínimo e máximo e vou em max width, que seria largura máxima. Vou alterar para fixo e vou deixar em aproximadamente 1200 pixels. Agora, vocês podem ver que ele está alinhado aqui para o lado esquerdo, né? Então, vou selecionar aqui no meu frame e vou alterar a distribuição para centro. E agora, nesse meu frame aqui de dentro, que ele tem uma largura máxima definida, agora sim, eu posso definir ele como space between. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora, ele vai ter uma largura máxima de 1200 pixels. Então, mesmo minha tela sendo muito larga, o conteúdo só vai até aqui. Geralmente fica melhor, tá? Agora eu vou selecionar o meu ícone do menu. Obviamente aqui no desktop eu não preciso dele, então vou vir aqui em Styles, Visible e clicar em No, que seria desativar a visibilidade dele, tá? Por fim, eu falei que a gente ia ver a questão aqui da altura do nosso cabeçalho depois. Eu achei que essa altura tá excelente, mas muitas vezes eu prefiro também deixar como ajustar ao conteúdo para que ele tome só o espaço que o conteúdo tem, mas obviamente a gente tem que sempre vir aqui em padding para dar um espaço de respiro, porque ele está encostando aqui no topo, isso daí nunca é interessante. Então posso dar uns 15 pixels do topo, 15 aqui embaixo, vamos deixar 15 em todos os cantos na verdade. Perfeito. Então agora sim, podemos começar a criar a versão do cabeçalho para celular. Primeiro de tudo, vou transformar esse meu cabeçalho em um componente, tá? Você sempre vai querer fazer isso em todos os sites que você for criar, porque o componente ele é reutilizável. Então, você quer que, sempre que você faça alguma alteração, o cabeçalho é um elemento que vai estar presente em várias páginas. Então, possivelmente até em todas. Então, você quer que qualquer alteração que você faça, isso reflita em todas as outras páginas. Para isso, a gente usa os componentes. Então, vou selecionar aqui o meu frame principal e criar componente. Vou chamar ele de cabeçalho. E a nossa versão aqui do desktop.
já está pronta, não precisamos mexer mais nela. E agora eu vou criar uma variante, que é o que a gente quer. Para que fique mais fácil de entender como que o usuário vai estar vendo, eu vou selecionar essa minha variante. Ao invés de deixar aqui uma largura de 1400 pixels, vou transformar para 390, que é mais ou menos o padrão ali para celular. E agora sim a gente começa a ter uma ideia real do que estaria acontecendo numa tela de celular. Então aqui primeiro eu vou, como nós temos todos os elementos aqui já na nossa variante, eu vou primeiro criar um estado do menu aberto. Para isso, vou selecionar aqui o meu frame, o meu stack principal. E ao invés de deixar a direção aqui dos elementos como lado a lado, eu vou colocar eles um em cima do outro. E vou fazer a mesma coisa com esse outro stack aqui, que contém os itens do menu e o meu botão. Então eu vou clicar no stack, que está guardando todos esses elementos, e alterar aqui a direção de cima para baixo. Excelente. E agora, pessoal, ó, vocês veem aqui que o ícone de menu está presente, só que ele está escondido. Então, para eu trazer ele de volta, eu vou achar ele aqui no painel de camadas, clicar com o mouse direito e vou em Show, que é mostrar. Agora o nosso menu já apareceu. E agora, vou selecionar esse meu stack, e agora vai ficar claro por que a gente colocou eles juntos. E vou alterar a largura desse meu stack para que ela encoste aqui nos lados. Então, para isso, só alterar de ajustar ao conteúdo para Fill. E aí, como eu mostrei para vocês também já, vou alterar a distribuição dos elementos, que agora está centralizado, então ele vai puxar todos os elementos para o centro. Vou alterar essa distribuição para Space Between. E agora o nosso menu já está tomando forma. Está basicamente pronto, na verdade. A gente pode fazer, obviamente, algumas alterações aqui, como, por exemplo, adicionar um pouco de espaçamento no topo, para não ficar ali tão colado. Mas a ideia principal é justamente essa. Obviamente, esse aqui é o nosso estado com o menu aberto. Então, eu não quero ver esse ícone aqui. Para eu trocar ele, é muito simples. Como ele é um componente, basta eu clicar em cima dele, vir aqui para escolher a variante. E eu não quero a principal, quero o ícone e fechar. Bem simples. E agora a gente também precisa criar a terceira variante, que seria o estado desse menu aqui, só que com essa parte escondida. Vamos vir aqui na nossa variante, clicar nela primeiro, e aí vou adicionar uma nova. E agora, basta eu selecionar esse meu stack aqui, que contém todos esses elementos, e tornar a visibilidade dele aqui para nada. Olha que legal. Ah, faltou o último detalhe aqui, que é pegar o ícone do menu e alterar a variante dele para a variante principal. Perfeito. O último passo aqui é nós conectarmos elas entre si. Porque até então, se eu vier aqui, nada vai acontecer. Porque a gente precisa programar isso, o Framer precisa entender o que você quer. Bem simples também. Vou clicar aqui no meu ícone, ele aparece esse símbolozinho aqui de raio. Só você clicar nele e selecionar a variante que você quer. E aí aqui a gente tem algumas opções, mas eu quero que quando eu clique aqui, essa variante apareça. Então, vamos deixar em clique. E a mesma coisa para o outro. Vamos clicar no raio. Eu quero que quando o usuário clique aqui, ele volte para essa variante. Se eu vier aqui na prévia, nosso menu está funcionando perfeitamente. E agora é só voltar aqui para o nosso editor principal, clicar no componente do menu. Eu esqueci de nomear as variantes, por isso que é sempre importante você nomear aqui todos os elementos, na verdade. Então, agora sim, vamos voltar lá e vamos selecionar o fechado. E tá feito. Geralmente você vai querer fazer isso para a versão tablet aqui também, tá? É o padrão. Tá criado o nosso menu. Excelente. E agora, para finalizar, queria mostrar para vocês por que eu criei esse meu ícone manualmente. Adicionei aqui frames individuais manualmente. Porque, se vocês observarem aqui, ao ícone de menu, a hora que eu clico, ele gera essa animação aqui, que fica muito legal. E você não consegue atingir esse tipo de efeito se você usar os ícones prontos dele, tá? Como nós estamos usando frames e não um ícone,
o Framer consegue entender isso e ele anima entre essas duas variantes de um jeito que fica excelente. Então, é um detalhe, mas que para mim faz toda a diferença aqui na construção do cabeçalho. E para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado. Tentem implementar, depois venham me contar aqui nos comentários se deu certo, se não deu, ou se você encontrou alguma dificuldade que eu não cobri aqui. Se você gosta de conteúdo do Framer, está começando a mexer na plataforma agora, ou está migrando de outra plataforma, se inscreve aqui no canal, tem muita coisa legal vindo por aí, eu vejo vocês na próxima.